Casa da vó. Você entra e sente algo diferente. Um cheiro de comida de verdade. Bolo caseiro, café passado na hora, a casa está limpa, organizada. Cada coisa no seu lugar. Tem flores na mesa, toalha de crochê, fotos antigas na parede, fotos de gente que sorria de verdade, famílias grandes, pais e mães juntos, crianças bem vestidas, casamentos que duraram 50, 60 anos. Você senta na cadeira de madeira, ela te serve um prato cheio, insiste que você coma mais, te pergunta da vida, ouve de verdade, aconselha, te diz para ter cuidado, para não esquecer de Deus, para valorizar a família. E quando você sai, sente algo estranho, paz, uma paz que você não sente em nenhum outro lugar, não na balada, não no shopping, não nas redes sociais, só ali, na casa da avó. Mas você sai e esquece, volta para o mundo barulhento, para a correria, para o caos, e só lembra dela de novo, quando ela morre. Aí você chora, aí você sente o vazio, aí você percebe que perdeu algo irreparável. Mas não foi só ela que você perdeu, foi um mundo inteiro. Porque a avó brasileira não é só uma pessoa, é uma instituição, é a guardiã de uma sabedoria milenar, é a última ponte com um Brasil que funcionava. E quando ela morre, morre junto um pedaço do Brasil. Te ensinaram que as avós são velhinhas ultrapassadas, que os conselhos delas são coisa de antigamente, que a religiosidade delas é fanatismo, que o jeito delas de criar os filhos era opressor. E você acreditou, rejeitou os ensinamentos, ignorou os avisos, desprezou a sabedoria. E hoje você está perdido, ansioso, deprimido, sem propósito, sem família, sem estrutura, e não entende por quê. Mas a resposta é simples. Você abandonou o que funcionava e abraçou o que destrói. Hoje você vai descobrir quem realmente é a avó brasileira. Não a caricatura, não o estereótipo, mas a mulher que segurou o Brasil nas costas por gerações. Vai entender o que ela representa, o que ela protege e o que o Brasil perde cada vez que uma avó morre. Essa é a história da última guardiã dos valores que sustentam o Brasil e do que acontece quando a ignoramos. A avó brasileira não nasceu privilegiada, não teve vida fácil, não teve as oportunidades que você tem hoje, mas construiu algo que você não consegue construir. Uma família. A formação de uma avó. Ela nasceu nos anos 1930, 1940, 1950, numa época em que o Brasil era outro. Cresceu em família grande. 5, 6, 8 irmãos. Aprendeu a trabalhar cedo. Ajudava a mãe em casa, cozinhava, limpava, cuidava dos irmãos menores, aprendeu a costurar, a lavar roupa na mão, a fazer sabão, não reclamava. Era assim que funcionava. Aos 15, 16 anos. Casou. Não por obrigação, mas porque era natural. Casamento era o caminho, a base da vida adulta. Ela se casou na igreja, de véu e grinalda, para sempre. E cumpriu. 30 anos de casamento. 40 anos. 50 anos. 60 anos. Até a morte separar. Não porque era fácil, mas porque prometeu diante de Deus. E uma promessa se cumpria. A mulher que criou 5, 8, 10 filhos. Ela teve filhos, muitos filhos, às vezes 12. E criou todos, sem ajuda do governo, sem auxílio, sem bolsa, só com o salário do marido. E muito trabalho. Acordava às 5 da manhã, preparava café para o marido ir trabalhar. Acordava os filhos, dava banho, vestia, dava café da manhã, mandava para a escola, limpava a casa, lavava roupa, passava, cozinhava, fazia almoço. Esperava os filhos voltarem, dava comida, ajudava na lição de casa, ensinava catecismo, rezava o terço, fazia janta, botava todo mundo para dormir. E no dia seguinte, recomeçava. 7 dias por semana. 365 dias por ano. Décadas. Sem reclamar. Sem burnout. Sem depressão. Porque ela tinha algo que você não tem. Propósito. Ela sabia por que estava ali. Não para se encontrar. Não para realizar sonhos. Mas para servir. Para amar. Para construir uma família. E isso era suficiente. A mulher que segurou o marido. Ela não teve marido perfeito, teve um homem real, com defeitos, com falhas. Às vezes ele bebia, às vezes era rude, às vezes errava, mas ela não abandonou. Não pediu divórcio, não se redescobriu, não foi buscar sua felicidade. Ela ficou, rezou por ele, suportou, perdoou e com o tempo
Ele melhorou. Porque ela foi paciente, fiel, firme. E esse casamento que poderia ter desmoronado durou 50 anos. E quando ele morreu, ela chorou. Porque amava de verdade. Não o amor de Hollywood, não o amor de novela, mas o amor de cruz, de sacrifício, de compromisso, o amor que constrói. A avó brasileira não é só uma pessoa, é um símbolo de tudo o que mantinha o Brasil de pé. 1. A fé católica. A avó reza, todo dia, acordada ou cansada, doente ou saudável. Ela reza. O terço, a novena, o Pai Nosso, antes de dormir. A casa dela tem crucifixo na parede, imagem de Nossa Senhora, ramo de arruda bento. Ela vai à missa todo domingo, não porque é tradição, mas porque acredita. Acredita em Deus, em Jesus, na Virgem Maria. Acredita no céu, no inferno, no julgamento final. E por isso vive diferente. Não rouba, não mente, não trai, porque sabe que vai prestar contas. E essa fé foi isso que segurou o Brasil por séculos, antes de tirarem Deus das escolas, antes de zombarem da religião, antes de chamarem a fé de atraso. A fé católica era o cimento moral da sociedade brasileira. E a avó é a última que ainda vive isso de verdade. 2. A família como pilar. Para a avó, família é sagrado. Não é opcional. Não é descartável. É o centro da vida. Ela reunia a família todo domingo, almoço na casa da avó. Todo mundo junto. Filhos, genros, noras, netos. 20, 30 pessoas sentadas à mesa. Conversando, rindo, brigando, fazendo as pazes. Ela cozinhava para todos. E não reclamava. Ficava feliz. Porque família junta era o céu na terra. Mas hoje ninguém tem tempo. Todo mundo ocupado, trabalhando, vivendo a própria vida. E a família desfez, cada um no seu canto, sozinho, olhando para a tela. E a avó fica ali, esperando a visita que nunca vem. 3. O trabalho como virtude. A avó nunca parou de trabalhar, mesmo velha, mesmo cansada. Ela limpa a casa, cozinha, cuida do quintal. Porque para ela, trabalho não é exploração, é dignidade. Ela não espera que alguém faça por ela. Faz. Ensina os netos a fazer. Levanta daí. Vai ajudar. Aprende a cozinhar, aprende a limpar, aprende a costurar. Porque ela sabe. Quem não sabe trabalhar, não sabe viver. E hoje as pessoas acham que trabalho é opressão. Querem viver de renda, querem liberdade financeira, querem não fazer nada. E a avó balança a cabeça. Porque ela sabe, quem não trabalha, apodrece por dentro. 4. A sabedoria sem diploma. A avó não tem faculdade. Muitas nem terminaram o primário. Mas sabem mais da vida do que qualquer PhD. Porque aprenderam vivendo. Ela sabe quando você está mentindo, só de olhar. Sabe quando você está com problemas, pelo jeito de falar. Sabe quando aquele namoro vai dar errado, antes de você saber. E te avisa. Mas você não escuta. Porque ela não entende. Porque é de outra época. E então você sofre. E volta chorando para ela. E ela não diz, eu avisei. Ela só te abraça. E reza por você. Porque a sabedoria dela não vem de livros. Vem de Deus. A avó não faz sermão. Ela ensina vivendo. E as lições dela são as que a geração atual mais precisa. Lição 1. Casamento é para sempre. A avó não entende divórcio. Para ela, casou, acabou. É para essa vida toda, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ela levou a sério. E por isso, o casamento dela durou. Não porque foi fácil, mas porque ela não desistiu. Hoje, casamento é contrato temporário. Enquanto der certo. Enquanto eu for feliz. E por isso, 46,8% dos casamentos terminam em divórcio. IBGE 2020. E as crianças crescem sem pai, sem mãe presente, sem estrutura.
E viram adultos quebrados. A avó sabia disso, por isso ficou. Lição 2. Filho precisa de limite. A avó batia. Sim, ela batia. Chinelada. Vara de marmelo. Cinto. Não por maldade, mas porque amava. E sabia. Criança sem limite. Vira adulto problemático. Ela não era amiguinha dos filhos. Era mãe, mandava. E era obedecida. Vai tomar banho. Vai fazer a lição. Desliga essa televisão. E os filhos obedeciam, porque sabiam que a autoridade dela era firme, mas também amorosa. Hoje os pais têm medo dos filhos. Não pode bater, é agressão. Não pode gritar, é trauma. Tem que dialogar, tem que ser amigo. E o resultado? Crianças desrespeitosas, adolescentes rebeldes, adultos infantilizados. A avó balança a cabeça, porque ela sabe, amor sem disciplina. Não é amor, é abandono. Lição 3. Deus está vendo. A avó sempre dizia, Deus está vendo. E isso bastava, você ia fazer algo errado. E lembrava, Deus está vendo, não a polícia, não a câmera, não o juiz, Deus. E isso mudava tudo. Porque você não tinha medo de ser pego, tinha medo de ofender a Deus. E isso era o controle moral mais eficiente que já existiu. Hoje ninguém acredita que Deus está vendo, então fazem o que querem, mentem, traem, roubam. Porque se ninguém descobrir, não tem problema. E a sociedade desmorona, porque sem Deus não há moral. Lição 4. Comida feita com amor cura tudo. A avó cozinha, não esquenta marmita, não pede delivery. Cozinha de verdade, arroz, feijão, carne, salada, farofa, bolo de fubá, pudim, broa de milho. E quando você come, é diferente, não é só comida, é amor no prato. Ela botou alma naquilo, enquanto mexia a panela, rezava por você. Enquanto sovava a massa, pensava em você, e você sente. Sente que alguém se importa. Hoje ninguém cozinha, fast food, Uber Eats, miojo. E a família? Não senta mais à mesa, cada um come sozinho, olhando para o celular, e perde o momento sagrado da refeição em família, que a avó ainda protege. Bloco 4. A casa da avó. O último santuário. A casa da avó é diferente. Você sente assim que entra o que tem na casa da avó. Primeira ordem. Tudo limpo. Tudo no lugar. Não tem bagunça. Não tem acumulação. Porque ela sabe. Casa organizada. Mente organizada. 2. Cheiro de lar. Café passado. Bolo assando. Comida no fogão. Não é perfume sintético de plug. É cheiro de vida. De alguém que cuida. 3. Silêncio sagrado. Não tem som alto. Não tem gritaria. Tem paz. Porque a avó não precisa de barulho. Ela vive em paz consigo mesma. 4. Memória viva. Fotos antigas. Álbum de família. Porta-retratos com gente que já morreu. Mas que ela não esqueceu. Porque, para a avó, os mortos não morrem. Vivem na memória, nas orações. Reza pelo seu avô. Ele está no céu. E você aprende. A vida não acaba na morte. 5. Cristo no centro, crucifixo na parede. Não é enfeite, não é decoração, é declaração. Nesta casa, Cristo é o Senhor. E isso muda tudo. Porque onde Cristo reina, há ordem, paz, amor. Por que você se sente bem ali? Porque a casa da avó é o que sua casa deveria ser. Um santuário, um refúgio. Um lugar onde você é amado. Incondicionalmente. Você pode chegar sujo, cansado, quebrado. Ela te recebe, te alimenta, te ouve, te abençoa, porque a avó não te julga, não te cobra, só te ama. E isso é raro, raríssimo hoje. Mas o mundo moderno odeia a avó, não abertamente, mas sutilmente. Ridiculariza, marginaliza, descarta. 1. Feminismo. Você foi oprimida. O feminismo olha para a avó e diz: você foi escrava do lar. Você foi oprimida pelo marido. Você desperdiçou sua vida. E a avó ri, porque ela sabe. Não foi escrava, foi rainha do lar. Não foi oprimida,
foi amada, não desperdiçou a vida, construiu uma família que o feminismo nunca vai construir, porque o feminismo promete liberdade, mas entrega solidão, promete realização, mas entrega vazio. A avó teve 8 filhos, 20 netos, 15 bisnetos, vai morrer cercada de amor. A feminista vai morrer sozinha, com 3 gatos, cheia de arrependimento. 2. Modernidade. Seus valores são ultrapassados. O mundo moderno diz: casar para sempre? Ultrapassado. Ter muitos filhos? Irresponsável. Rezar todo dia? Fanatismo. Trabalhar duro? Exploração. E a avó vê o resultado. Divórcios em massa. Taxa de natalidade despencando, 1,76 filhos por mulher, abaixo da reposição. Geração inteira sem fé, sem propósito, sem sentido. Depressão, ansiedade, suicídio em alta. E pensa: eu avisei. 3. Mídia. A velhinha engraçadinha. A mídia transformou a avó em piada. A velhinha que não entende tecnologia. A velhinha que fala groselha no WhatsApp. A velhinha fanática religiosa. Transformaram sabedoria em bobagem. E a geração atual? Ri da avó, até precisar dela. Aí chora, porque perdeu a única pessoa que realmente amava sem cobrar nada. Toda vez que uma avó morre, morre junto um pedaço do Brasil. O que morre com ela? 1. A memória viva, ela é a última que lembra como era. O Brasil que funcionava, onde família era sagrada, onde Deus era respeitado, onde palavra tinha valor. Quando ela morre, essa memória morre, e a nova geração cresce, sem saber que existiu algo melhor. 2. A fé transmitida. Quem vai ensinar o neto a rezar? Quem vai levar para a missa? Quem vai fazer o sinal da cruz antes da refeição? A avó. E quando ela morre, a fé morre na família. Em uma geração, viram ateus. Em 2, viram inimigos de Deus. 3. A última ponte entre gerações. A avó é a ponte. Entre o bisavô que você nunca conheceu e você. Entre o Brasil de 1940 e o Brasil de 2025. Ela conta as histórias. Seu bisavô trabalhou na roça a vida inteira. Sua bisavó criou 12 filhos sozinha. E você aprende. Você não surgiu do nada. Você é fruto de gerações de sacrifício e deve honrar isso. Mas quando ela morre, a ponte cai e você fica sem raiz. 4. O último amor incondicional. Seu pai te cobra, sua mãe te cobra, seus amigos te julgam, seu chefe te pressiona, mas a avó só te ama. Você pode errar, pode falhar, pode cair. Ela te recebe de braços abertos, porque o amor dela não depende do que você faz, depende só de quem você é. E quando ela morre, você perde o único lugar onde era amado, sem condições. Vamos aos números, porque não é nostalgia, é realidade estatística. Brasil da geração da avó. 1940 a 1960. Taxa de divórcio: menos de 2% crianças fora do casamento, menos de 10%. Taxa de natalidade: 6,2 filhos por mulher. Famílias monoparentais: raríssimas. Igreja: 95% da população se declarava católica praticante. Criminalidade: baixíssima comparada a hoje. Suicídio: raro Brasil atual, 2020 a 2025. Taxa de divórcio: 46,8% dos casamentos terminam em divórcio. IBGE 2020. Crianças fora do casamento: 55,3% nascem fora do casamento. IBGE 2025. 2019. Taxa de natalidade: 1,76 filhos por mulher, abaixo da reposição. Famílias monoparentais: 11,6 milhões, 88% chefiadas por mulheres.
IBGE PNAD 2020. Igreja. Menos de 50% se declaram católicos. Destes, poucos são praticantes criminalidade. 50.000 homicídios por ano. Suicídio. 14.000 suicídios por ano. Aumento de 49% em 10 anos. O que mudou? Rejeitamos os valores da avó. E o resultado? Está aí. Famílias destruídas, crianças sem pai, jovens deprimidos, sociedade violenta. A avó sabia, sempre soube, mas ninguém quis ouvir. As avós que estão vivas hoje são as últimas que viveram no Brasil que funcionava, as últimas que casaram virgem, que criaram 8 filhos, que ficaram casadas 50 anos, as últimas que rezam o terço todo dia, as últimas que sabem fazer comida de verdade, as últimas que seguram a família unida. Quando elas morrerem, e vão morrer em breve, a maioria tem 70, 80, 90 anos. Morre junto o último elo com a civilização brasileira. O que virá depois? Olhe para a geração atual. Olhe para as avós do futuro. Mulheres de 40, 50 anos hoje. Quantas têm 8 filhos? Quase nenhuma. Quantas ficaram casadas com o mesmo homem? Metade divorciou. Quantas rezam todo dia? Pouquíssimas. Quantas sabem cozinhar como a avó? Raras. Então, quando as avós atuais morrerem, quem vai segurar a família? Quem vai ensinar os netos a rezar? Quem vai dar o exemplo de amor incondicional? Ninguém. E o Brasil vai acabar de desmoronar. A avó brasileira não é só uma velhinha querida, é a guardiã de uma civilização. Ela carrega nos ombros o peso de valores que sustentaram o Brasil por séculos. Fé, família, trabalho, sacrifício, amor. E enquanto você está aí, no celular, na correria, ocupado demais, ela está envelhecendo, esperando sua visita, esperando sua ligação, querendo te abraçar mais uma vez, te dar um conselho, te fazer um bolo, te abençoar. Mas você não vai. Não tenho tempo. Vou depois. Ela entende. E então ela morre. E você chora no velório e diz: eu devia ter visitado mais. Mas agora é tarde. E você perdeu para sempre. A única pessoa que te amava sem cobrar nada. A única que rezava por você todo dia. A única que acreditava em você incondicionalmente. O que você deve fazer antes que seja tarde? 1. Visite sua avó, não quando der. Agora, hoje. Porque ela pode morrer amanhã e você vai se arrepender pelo resto da vida. 2. Ouça os conselhos dela. Pare de achar que ela não entende. Ela entende mais do que você, porque viveu, e a vida dela funcionou. A sua está funcionando? 3. Aprenda com ela. Peça para te ensinar a cozinhar, a costurar, a rezar. Peça para te contar as histórias. Do bisavô, da bisavó, de como era antigamente. Porque quando ela morrer, essas histórias morrem. E você vai querer saber, mas não vai ter mais como. 4. Agradeça. Diga para ela: obrigado. Obrigado por ter criado meu pai. Obrigado por ter segurado a família. Obrigado por rezar por mim. Porque ela fez tudo isso e nunca pediu reconhecimento, mas merece. 5. Seja como ela. Se você é mulher, seja como sua avó. Case de verdade. Para sempre. Tenha filhos, cuide deles, ame-os. Reze todo dia. Ensine a fé. Seja a guardiã da próxima geração. Se você é homem, case com uma mulher que seja como sua avó. Não com a moderna, não com a independente, mas com a que tem valores, com a que quer família, filhos, lar, com a que reza. Porque é essa que vai segurar sua família quando tudo desmoronar. O Brasil está morrendo, não por acaso.
mas porque matamos o que nos sustentava, rejeitamos a fé, destruímos a família, desprezamos a tradição e ridicularizamos a única que ainda protegia tudo isso, a avó. Mas ela está morrendo, e quando a última avó morrer, morre junto a última memória de um Brasil que funcionava, a última guardiã dos valores que nos fizeram grandes, a última ponte entre a civilização e o caos. E então seremos uma nação de órfãos, sem raiz, sem identidade, sem propósito. Mas ainda há tempo, ainda há avós vivas, ainda há sabedoria para ser aprendida, ainda há amor para ser recebido. Vá até sua avó, hoje. Abrace ela. Beije a mão dela. Peça a bênção, porque ela não vai durar para sempre. E quando ela partir, vai levar junto um pedaço do Brasil, um pedaço que nunca mais voltará. Compartilhe essa história, porque uma geração inteira precisa acordar, antes que seja tarde demais. Um povo que despreza suas avós não merece ter futuro, mas um povo que as honra pode reconstruir o que foi destruído.